da ONU, que não tem uma aplicação prática, mas tomou uma decisão importante em relação ao conflito na Ucrânia. Mas, além de toda a violência e todos os ataques de lado a lado que ocorrem por lá há uma semana, a gente tem acompanhado o drama dos refugiados e todo o trabalho que tem sido feito pela ONU, pelos países envolvidos, países que têm cidadãos na Ucrânia, como o Brasil, e tentam fazer um trabalho aí de retirada dessas pessoas de lá. Um trabalho que é incansável e tem crescido muito, os números são assustadores. Exatamente, Cris. A ONU fez uma conta, divulgou hoje que pelo menos 874 mil refugiados deixaram a Ucrânia, fugiram da Ucrânia nestes 7 dias de guerra, depois que os ataques começaram. O número é impressionante e acelerou muito nas últimas 24 horas, viu, Cris? Porque eu estava acompanhando. Dia a dia, a média era cerca de 100 mil pessoas fugindo da Ucrânia. E agora, nas últimas 24 horas, passou a 160 mil pessoas que cruzaram a fronteira, deixando o país. O principal destino das pessoas que estão fugindo hoje da Ucrânia tem sido a Polônia. Mais de 450 mil pessoas entraram pela fronteira da Polônia. A Hungria, 116 mil, Moldávia, 79 mil, Eslováquia recebeu 67 mil, Romênia, 44 mil e Rússia, 42 mil pessoas. É impressionante falar sobre esses números, porque são vidas, são pessoas que tiveram que deixar tudo o que tinham para trás e sair correndo com as suas famílias. Os homens não estão autorizados a deixar a Ucrânia. Então, é uma situação muito triste a que essas pessoas estão sendo submetidas. Obviamente, os números da guerra são terríveis sempre. Além dos refugiados, a Ucrânia fala em cerca de 352 mortes. A Rússia, pela primeira vez, falou em mortes de soldados, cerca de 490. Mas a sinalização que foi feita pela Assembleia Geral da ONU hoje, apesar de não ter um efeito prático, como você citou muito bem, Cris, a condenação dos ataques, da invasão russa, tem um peso político que é importante, e o placar dentro da Assembleia Geral da ONU foi muito expressivo. 141 países votaram por essa condenação, 35 se abstiveram e 5 votaram contra. Então, o mundo isolando cada vez mais a Rússia nessa tentativa, esse ataque que está sendo feito na Ucrânia e que está deixando tantas marcas, né? Com certeza é o pior cenário desde a Segunda Guerra Mundial, mas, para além disso, essa fuga desesperada dos refugiados vai deixar marcas muito, muito fortes na cultura, na história dessas pessoas e por muitos anos. Então, eu queria trazer esses números para vocês, porque primeiro que tem uma operação de solidariedade sendo feita nesses países que merecem um reconhecimento. As pessoas pararam suas vidas para ficar na fronteira entregando cafezinho, água, ajudando, acalmando as crianças, oferecendo abrigo, oferecendo transporte, oferecendo remédio. Tudo isso está acontecendo enquanto a gente está conversando. Quase 880 mil pessoas fugiram da Ucrânia nestes últimos 7 dias, e o número é muito importante. E a gente vai voltar a falar sobre esse assunto também ao longo aqui do Bastidores do Poder, mas o destaque, acho que é a luta desses refugiados que estão deixando suas casas. Tem registros, Isabel Mega está publicando agora na rede social, nossa colega aqui da Band, falando sobre relatos de novos ataques na capital ucraniana. Os arredores de estações de trem são alvo, são justamente esses locais que são usados para a retirada da população. E é impressionante que prédios residenciais estejam sendo atacados, hospitais. A Rússia nega que esteja atacando civis, nega que o ataque esteja mirando civis, mas tanto a ONU quanto a Ucrânia falam, sim, em mortes de civis, e a história vai desenhando um capítulo terrível dessa guerra, Cris. A ONU que estima em quase 5 milhões de pessoas a possibilidade de refugiados, Cláudio. Pois é, essa é uma das tragédias, né, da guerra, que é exatamente esse do número de pessoas que fogem do conflito para sobreviver a ele, vão para outros países que não, certamente, por mais ricos que sejam, não têm condições de acolher todo mundo. Enfim, é uma tragédia a ser contada ainda,
mas a maior tragédia de fato é a guerra. Toda guerra é estúpida, toda guerra faz vítimas, e entre as vítimas que qualquer guerra faz, toda guerra faz, é a população civil, né? Que é uma coisa covarde, porque afinal de contas são corpos, né? São seres humanos que tem ali no máximo o braço ou a mão para se proteger, né? Contra soldados muito bem armados, equipamentos de ponta, que atiram mísseis, que metralham, que pintam e bordam no cumprimento de missões estratégicas que foram definidas pelos seus superiores. É uma guerra formal, mas é uma guerra que sempre deixará vítimas civis. Hoje, mais cedo, o nosso colega Ian Boechat, que é muito experiente na cobertura de conflitos internacionais, ele entrou no Primeira Hora e também no Gente, e ele falando sobre a impressão que ele tem lá. Ele está em Lviv, mas estava pelo menos, né, mais cedo, e ele disse que a impressão que ele tem, o que ele pôde verificar, é que os russos claramente estão evitando alvos civis, estão evitando ampliar os danos na infraestrutura do país, não é? Até porque, nessa questão dos danos, tudo indica que é forte a possibilidade de os russos assumirem o controle do país. Aí a reconstrução do que foi destruído será um encargo russo, será um custo russo. Acho que eles raciocinam um pouco dessa maneira também. Mas o Ian Boechat disse que claramente a Rússia não vem usando todo o seu poderio militar instalado na região, que poderia ser acionado para ganhar a guerra em poucas horas e de maneira devastadora. E eu tenho um dado aí que eu fiquei muito impressionado, né? Uma fila de blindados de 60 quilômetros. 60 quilômetros de extensão de blindados, um atrás do outro, se encaminhando vagarosamente para território ucraniano. A gente espera que essa guerra, de fato, como prometem os senhores da guerra, né, que elejam, se tiverem que mandar bala, que o façam para alvos militares, né, e não para alvos civis. A gente precisa também levar em conta que o mundo tem assistido quase todos os anos, né, conflitos armados, guerras, né, que nos passam despercebidos, porque não nos interessa, né? Na questão lá da Europa, nos interessa a todos, porque afinal de contas está envolvido nesse conflito como protagonista dele, como um dos senhores da guerra, o presidente americano. Aí entra toda a imprensa americana, toda a mídia, né, toda a opinião pública americana está mobilizada em torno desse assunto, tanto quanto na Europa. Agora, na Europa, não faz muito tempo na Europa, houve uma guerra do Kosovo, lembram? Exatamente aquela província que pertencia à Sérvia e acabou se declarando independente. Deu aquela confusão toda, né? Tem um amigo muito querido que era embaixador do Brasil em Belgrado naquela ocasião. Ele até me mandou umas fotos de prédios residenciais, muitos prédios residenciais destruídos pela aviação da OTAN. A OTAN, a mesma OTAN que reclama e com razão, né, dos métodos russos na invasão à Ucrânia, a mesma OTAN, não faz muito tempo, bombardeou alvos civis no Kosovo, ou em Belgrado mesmo, né, na capital da Sérvia, que foi bombardeada. A gente vê muito frequentemente invasões, né? Os Estados Unidos invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão, invadem o que querem, né? E apesar disso, é como se eles tivessem, como eu diria, a autorização do mundo para agir como um xerife, com o direito de mandar colocar suas tropas onde invadir o país que bem entende. Os seus inimigos não têm reconhecido o mesmo direito. É um direito que não pode ser reconhecido a ninguém, né? Mas os Estados Unidos são certamente o país que tem menos moral para reclamar disso tudo, né? As autoridades americanas fariam melhor, respeitariam mais a nossa inteligência se parassem de falar sobre a necessidade de se respeitar a soberania, a autodeterminação. Esse discurso cabe a países como o Brasil, que sempre agiu
de acordo com o que fala, com o que prescreve, com o que defende os discursos dos seus representantes, sejam eles presidentes da República ou diplomatas. Sempre nessa direção, né, do respeito à soberania das nações, o respeito à integralidade dos seus territórios, a não intervenção, há uma série de princípios que o Brasil defende que estão na nossa Constituição. Não estão nas constituições desses outros países aí que são comandados por esses senhores da guerra. Eu me lembro, certa vez, Cris, Lana, quando logo depois que deixou o governo, o ex-presidente José Sarney, por alguma razão que eu não me lembro mais exatamente qual foi, ele passou a se interessar muito a defender o fim das guerras na África. Ele tomou conhecimento dos conflitos armados na África e era um negócio assim terrível. As pessoas não se davam conta do número de guerras que existia naquela época em plena atividade e há muito tempo em continente africano. E aquilo, no entanto, nem sequer merecia uma linha de jornal, um segundo de preocupação de nenhum jornalista importante do planeta. Só a guerra de Angola na ocasião, e eu me lembro disso nitidamente, o velho Sarney indignadíssimo com isso, né? Só a guerra civil de Angola já durava 25 anos. 25 anos. E ele fez uma frase que eu gostei muito, ele disse assim: ninguém se importa com essas guerras que matam milhares de pessoas todos os dias na África, porque é guerra de preto. Não tem branco envolvido, a não ser vendendo armas, né? Então, assim, é mais ou menos isso. As guerras são mais ou menos importantes de acordo com, digamos assim, com a concertação que se faz em torno dela, né? Aconteceu no Kosovo, aconteceu na Bósnia, a gente viu, não faz muito tempo, houve na Bósnia e Herzegovina, também continente europeu, ali no limite ali do espaço antes ocupado pelas nações do Pacto de Varsóvia, né, do lado soviético, da antiga União Soviética, teve muitos conflitos, né, tem tido muitos conflitos, mas ninguém dá a menor importância, né? Estão dando importância especial a este agora por se tratar de uma grande potência militar, como é o caso da Rússia, o segundo maior exército do planeta, invadindo um outro país. É claro que isso é importante, né? Pela violência, pelos aspectos históricos, pela violência não só humana própria da guerra, mas a violência de se destroçar um Estado democraticamente constituído, né? A tal da autodeterminação dos povos é que tem que prevalecer. Os ucranianos é que têm que decidir se querem ser pró-russos ou pró-Europa. Simples assim. É na democracia que se resolve. Como o país é muito dividido, metade é russa, metade é ucraniana, então daí acabou chegando nesse estado que a gente vê hoje, né? E eu queria só reforçar mais uma última observação que eu tenho feito assim. Em guerra, numa guerra, não há mocinhos. Nesta também não há mocinhos, né? Todo mundo, até por ignorância, por ser mais confortável, porque repete o discurso da imprensa americana, da imprensa europeia, etc. e tal, claramente os ucranianos estão ganhando essa guerra da comunicação, né? Os ucranianos divulgam que já foram mortos 6.000 soldados russos. Absolutamente improvável que isso tenha acontecido. Aliás, o Ian Boechat também chamou atenção para isso hoje. Não sei se nós temos sonora dele, ele falando sobre essa guerra de versões. Os países em guerra mentem, né? E mentem assim. Ele até citou alguns casos que ele cobriu como jornalista, guerras que ele cobriu como jornalista, em que o país que na véspera tinha dito que estava ganhando a guerra, no dia seguinte capitulava perante o inimigo. Quer dizer, esse negócio de guerra tem que ter muita calma nessa hora, né? E partir do princípio, eu parto sempre desse princípio, de que é preciso lembrar sempre, né? Não há mocinhos na guerra. Quando dois países entram em conflito, é porque há gente de ambos os lados querendo aquilo, de alguma maneira, né? São pessoas que ou por deficiência, como eu diria, por defeito de caráter, ou por loucura mesmo, querem aquilo. São pessoas que querem aquilo, que forçam aquilo, que não evitam chegar até aquele ponto. É o que nós temos hoje, infelizmente, estabelecido na Ucrânia. Aqui no Brasil, claro que